Nós temos o artigo 89, que é extremamente importante, que fala sobre a suspensão condicional do processo. Vocês já estudaram em direito penal a suspensão condicional da pena, que é conhecida como sursi. Aqui nós temos a suspensão condicional do processo, não fazer confusão entre um e outro. Naquele instituto da suspensão condicional da pena, o cidadão já foi condenado, já há uma pena, há requisitos que permitem que essa pena seja suspensa por um determinado período, desde que cumpra algumas condições. Então vejam, há já uma sentença condenatória com trânsito em julgado e a gente já está numa fase de execução. Na suspensão condicional do processo, a gente chama de sursis processual. Então, nós não temos ainda uma relação processual, um procedimento propriamente com provas que indique a materialidade e autoria e a aprovação de uma decisão absolutória ou condenatória. Não vamos falar absolutória porque não teria menor sentido no cumprimento de uma suspensão condicional do processo. Mas nós temos aqui um novo instituto que ele prevê, então, olha, nós temos aqui crimes de pequeno potencial ofensivo que nós não precisamos produzir toda aquela prova, seguir toda aquela tramitação para chegar até a decisão final, que provavelmente será condenatória. A gente, então, tem aqui situações em que a gente poderá, o Ministério Público, poderá, então, quando oferecer a denúncia, já fazer a proposta de suspensão condicional ao acusado, dizendo, olha, se você cumprir isso, isso e isso, você não precisa responder ao processo. Você não terá uma decisão condenatória, mas você antecipará já o cumprimento, em tese, do que ocorreria se tivesse uma sentença condenatória. Qual o seu benefício? Você não terá antecedentes de uma condenação transitada em julgado, embora você acabe cumprindo, sim, uma punição, porque um fato típico foi praticado. Isso se dá muito frequentemente quando existe, ali nós vamos ver agora os requisitos, mas quando existe assim, não existe uma defesa que seja viável para o autor dos fatos. Ele cometeu o delito, ele sabe que cometeu, ele sabe que as chances de absolvição são mínimas, então ele acaba aceitando essa proposta de suspensão, que para ele é muito mais vantajosa, mesmo que ele cumpra antecipadamente algumas condições, alguns requisitos, mas ele não vai ter uma sentença condenatória dizendo que poderá daqui a um tempo vir a criar problemas nos seus antecedentes criminais. Ou seja, ele não vai ter, então, esse óbice no cumprimento. Bom, quais são os requisitos? A pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Veja, pena mínima em abstrato, não é pena máxima. O acusado não pode estar sendo processado por outro crime ou tenha tido uma outra condenação, salvo, então, se a extinção da pena anterior e a data da infração, já transcorreu 5 anos, que é aquele período depurador, que vocês sabem que daí a gente não pode mais contar como antecedentes. E mais os requisitos que são exigidos ali no artigo 77 do Código de Processo Penal, que na verdade servem também de requisitos para suspensão condicional da pena. Mas ele tem que observar isso, o quanto de pena mínima e a não existência de outras condenações, de outros antecedentes criminais nesse prazo de 5 anos. O período dessa suspensão, que se chama período de prova, será um período de 2 a 4 anos, que será fixado já na proposta, e onde normalmente é oferecido a ele o cumprimento de prestação de serviço à comunidade, por esse período, uma determinada quantidade de horas,
e mais alguma outra situação, como não se sair da comarca sem comunicar ao juiz antecipadamente, como se recolher ao seu domicílio às 20 horas e manter trabalho lícito, dentre outras daqueles requisitos ali do artigo 77 do Código de Processo Penal. Então, o Ministério Público oferece isso junto com a denúncia, se estiverem presentes os requisitos, e o juiz, então, marca uma audiência onde ele vai oferecer essa proposta de suspensão condicional do processo ao acusado. Isso está previsto lá no artigo 89, parágrafo 1º a 4 da Lei 9.099 de 95. Aqui é importante registrar que o juiz, no seu poder discricionário, ele pode aumentar as condições daquelas que foram oferecidas pelo Ministério Público, mas jamais ele pode diminuí-las. Nunca vamos esquecer que quem é o titular da ação penal é o Ministério Público, e não há essa situação de que se confundir os papéis de juiz e promotor, cada um dentro das suas atribuições. Então, o acusado ali vai dizer se ele aceita a suspensão condicional do processo naquela audiência, e se ele aceitar, então, diz a lei que o juiz receberá a denúncia, porque o recebimento da denúncia é importante porque é causa interruptiva da prescrição, e ele, então, ficará naquele período de prova que foi determinado, que foi dito pelo Ministério Público, de 2 anos, vamos supor, ou 3 anos, no máximo 4 anos. E ele terá que cumprir, então, aquilo que ele se comprometeu daquele termo de audiência, naquela proposta oferecida. Nós temos ali no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do artigo 89, as causas de suspensão, ou revogação, melhor dizendo, obrigatória, e de revogação facultativa, uma no parágrafo 3º e outra no parágrafo 4º. Ou seja, aquelas situações que estão ali previstas levam a se revogar a suspensão, mesmo que o acusado esteja cumprindo corretamente. E a do parágrafo 4º é aquela que prevê que o juiz poderá revogar se entender que ela não está servindo para a finalidade específica, que é o caráter retributivo da pena. Se ele cumprir, durante todo aquele prazo do período de prova, a suspensão condicional do processo, ocorre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, mas depende, obviamente, de que esteja certificado nos autos que todas as condições que foram oferecidas a todas aquelas obrigações, foram efetivamente cumpridas. A lei permite também, no seu parágrafo 7º, que o acusado recuse a suspensão condicional do processo. Então, vamos supor que o acusado, que a gente não chama de réu, porque ele não é o réu, tecnicamente não é correto se falar em réu, porque primeiro nós não temos ainda uma formação processual correta, nós não temos ainda uma denúncia recebida, nós vamos ter depois que ele aceitar a oferta, ou se ele não aceitar. Então nós chamamos de autor do fato, que é a terminologia mais adequada nesses procedimentos sumaríssimos previstos na Lei 9.099/95, ou o acusado, também é correto se falar. Se ele, então, é oferecido a ele, e ele diz, não, eu não quero, eu recuso, eu não quero aceitar essa proposta de suspensão condicional do processo. É um direito que assiste a ele, porque ele poderá, então, produzir prova, aí nós teremos o processamento daquela denúncia, ou seja, o processamento daquele processo, nós teremos continuidade através daquele próprio rito de oferecimento de defesa, de audiência de instrução, de coleta de provas, de alegações finais e, por fim, de sentença. Nós daremos a ele a oportunidade dele, de repente, comprovar que ele é inocente daquela acusação que está sendo feita. Então, não é obrigatória a aceitação, ela é facultativa.
o que deve ser obrigatório é um direito do réu, é o oferecimento quando estiverem preenchidos todos os requisitos previstos na lei. Se não aceitar, dá-se então seguimento à ação penal, aplicando-se então o rito do procedimento sumário, e nós vamos então dar andamento a essa ação até chegar a uma decisão de culpado ou inocente. Aqui é importante ressaltar que vocês devem analisar, ou devem até ter com vocês a súmula 723 do STF, que é aplicável à matéria, e também as súmulas 243 e 337 do STJ, que fazem referência específica a essa questão da suspensão condicional do processo. Algumas dúvidas sobre o procedimento sumaríssimo que devem estar acontecendo e que podem ser sanadas. A multa, eu falei para vocês, se o cidadão não paga a multa da transação penal, o que acontece? Na fase de execução, ele não paga, não é executado, a execução se dará através de uma dívida de valor. Então, é tacitamente revogado o artigo 51 do Código Penal, que foi modificado já em 1996. Ela deve ser considerada multa dívida de valor, deve ser encaminhada à Procuradoria Fiscal para que seja então entrada com a execução fiscal pertinente em relação ao não pagamento dessa multa. Aí vocês podem perguntar, e é possível a nomeação de um assistente da acusação nessas situações de pequeno potencial ofensivo? Aqui o segundo grau, nesse caso de infrações de pequeno potencial ofensivo, não é o Tribunal de Justiça, mas sim as turmas de recurso. Eu comentei com vocês que vocês poderiam, inclusive, buscar jurisprudência nas turmas de recurso, que são aquelas, seria uma espécie de segundo grau do civil e criminal do que está previsto na Lei 9.099 de 95. Então, as turmas de recurso têm se manifestado que é possível a contratação pela vítima de assistente da acusação, mas tem que ser, se pedir a habilitação, da mesma forma do procedimento ordinário, tem que ser admitido pelo magistrado até que seja prolatada a sentença. O marco, então, é a sentença. Se até a sentença não houver assistente da acusação, não se poderá constituir depois para um eventual recurso. Existe a suspensão do prazo prescricional nos casos de transação penal? Então, aquela situação em que o cidadão é oferecido a ele para que ele não seja processado desde que ele cumpra uma pena restritiva de direito ou uma multa, e eu quero saber se esse período que leva ali entre o oferecimento, a aceitação e o cumprimento se suspende a prescrição. Entende-se, então, que não ocorre suspensão do prazo prescricional. Homologada a proposta de transação penal, enquanto não houver o cumprimento da pena de multa ou da pena restritiva de direitos, o lapso da prescrição continua correndo em abstrato, que será então desde a data do fato delituoso, interrompendo-se então somente com o recebimento da denúncia. Isso significa que só será interrompida a prescrição, de acordo com o artigo 117.1 do Código Penal, se esse procedimento voltar ao Ministério Público pelo não cumprimento, ele oferecer a denúncia, e aí então, recebendo-se a denúncia ou oferecida a denúncia, é que será suspenso o prazo prescricional. Então, naquele período, continua correndo pela pena em abstrato, a pena máxima em abstrato. E a prescrição da pena de multa, quando é que se dá? Então, a pena de multa é a única que foi proposta para ele não cumpriu e acaba, então, precisando e deixando-se passar, não vai para a Procuradoria Fiscal, não é proposta ação para
pagamento da multa. De acordo com o artigo 114.1, do Código Penal, nós vamos ter a prescrição, quando ela for a única cominada, em 2 anos. Agora, se existe a pena de multa combinada com uma pena privativa de liberdade, ou seja, 2 penas, ele foi condenado tanto a uma pena de privação de liberdade, como também adjetivamente com uma pena de multa, a prescrição, de acordo com o artigo 118, vai se dar com a pena mais grave. E a mesma coisa acontece se também há uma pena de prisão. A prescrição da multa também se dará, de acordo com o artigo 118, quando ocorrer a prescrição da pena privativa de liberdade. A questão da quanto tempo poderá a Procuradoria executar a pena de multa, ou seja, a prescrição da pretensão executória da multa, entende-se que, da mesma forma do artigo 118, se ela for cumulada com uma pena privativa de liberdade, o prazo é até prescrever a pena mais grave. Se a pena de multa é a única que foi aplicada na sentença, então seria os 2 anos contados do trânsito em julgado para a acusação. Então, observem que nós não podemos converter a pena de multa em pena privativa de liberdade, não podemos converter a pena de multa não cumprida em restritivas de direitos, nós temos que transformar essa pena de multa em dívida de valor, e ela então será cumprida, cobrada pela Procuradoria Fiscal. E se caso existam outros crimes mais graves, junto com um crime que permite a aplicação de um dos institutos da Lei 9.099. Então, nesse caso, de acordo com as regras da continência e da conexão, o rito passa a ser do procedimento ordinário ou do tribunal do júri, porque vai seguir aquele do crime mais grave. Entretanto, não se impede a aplicação dos institutos despenalizadores em relação ao crime de menor potencial ofensivo. A citação do acusado. Nos casos de procedimento sumaríssimo, aqui nós não admitimos, a lei não admite a carta rogatória, que é aquela que é encaminhada para outros países para citação, e nem mesmo a citação por edital. O que se admite aqui é a situação pessoal, por carta precatória ou por hora certa. Seriam as três modalidades de citação permitidas nesse procedimento. Outra situação é a questão da quantidade de testemunhas. Se nós estamos processando um crime de menor potencial ofensivo, em que o cidadão descumpriu ou não cumpriu as condições do sursi processual, nós aqui teremos, e há uma divergência nos tribunais, se a gente aplicaria o rito do procedimento sumário, permitindo que cada parte arrole 5 testemunhas, ou se não, ou se seriam apenas 3 testemunhas para cada fato que for imputado ao réu. Então, isso também há uma divergência. Eu me inclino para o procedimento sumário, em que são arroladas 5 testemunhas. No caso de ação pública incondicionada, quando há composição civil dos danos, que nós vimos, a composição civil não acarreta a extinção da punibilidade, como ocorre na ação penal privada ou pública condicionada à representação. Então, naquelas situações, quando eu tenho uma vítima e o crime depende de representação, eu tenho uma quantificação do prejuízo, feita a composição de danos, ou uma mesma ação penal privada, feita a composição de danos, extingue a punibilidade. Entretanto, a ação penal pública é incondicionada. Vamos supor, no caso de uso de substância entorpecente de dependência química do artigo 28. Nós não temos uma vítima é a sociedade.
não temos alguém específico. Então, a composição de danos, uma eventual composição de danos, não servirá, já que se trata de ação penal pública incondicionada, não servirá para a extinção da punibilidade. Aqui entende-se também que, se por acaso ocorrer a inversão de algum ato processual ou equivocadamente a adoção do procedimento ordinário em detrimento do rito especial, só se considerará nulo o processo se isso trouxer prejuízo à parte. Então, aqui é uma nulidade relativa. O advogado terá que comprovar que houve um prejuízo para conseguir a nulidade desse processo. Por quê? Porque se houve um equívoco e se aplicou um procedimento que tem mais chances e dá mais prazo para a defesa do acusado, é muito difícil que esse procedimento tenha ocasionado alguma nulidade ou não tenha observado alguma dos princípios básicos ou dos princípios que regem o processo penal. Então, tem que comprovar onde ocorreu a nulidade. Não houve nulidade, mesmo o procedimento equivocado, por ele ser de maior abrangência, é considerado correto e se dá seguimento à ação penal. Também aqui a gente tem que esclarecer que os procedimentos comum ordinário, as disposições do procedimento comum ordinário, elas são aplicáveis subsidiariamente aos procedimentos especiais e ao rito sumário e sumaríssimo. Então, tudo aquilo que não houver descrito, não houver uma descrição específica de como fazer no procedimento sumário e sumaríssimo, nós vamos então buscar a resposta lá no procedimento ordinário. Bem, acho que essas são as informações mais importantes do que diz respeito ao rito da Lei 9.099/95. Hoje nós extrapolamos o nosso horário de aula, já passamos de 1h30, quase 1h30, e eu fico aguardando as dúvidas. Os slides estão bem descritos como isso se processa. Volto a repetir, peguem uma doutrina sobre o juizado especial criminal, leiam. Assim, o que pode causar um pouco de dúvida são os institutos da composição civil dos danos, da transação penal e da suspensão condicional do processo. Se tiverem dúvidas, voltaremos novamente nesses 3 institutos para melhor esclarecer. Mas vejam, está bem descrito na lei quando se aplica um e quando se aplica outro desses institutos, observando-se sempre a pena e observando-se se se trata realmente de crime de pequeno potencial ofensivo. Primeira coisa, num estudo de caso, vamos supor que vocês recebam, fulano cometeu um crime tal. Primeira coisa, vocês vão buscar a pena máxima combinada àquele fato típico, aquele crime. E ver se enquadra-se, se aquela situação vai se enquadrar no procedimento ordinário, se vai se enquadrar no procedimento sumário, ou se é possível aplicar um desses institutos do procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. Então, é bem tranquilo, bem fácil de a gente fazer essa distinção. Basta simplesmente se ver o quanto de pena aplicada de forma abstrata, o máximo de pena aplicada de forma abstrata, para que a gente já saiba qual o rumo perseguir em relação ao procedimento. Eu vou elaborar um estudo de caso para a gente já começar a trabalhar nesse sentido, a fim de que vocês fiquem mais confortáveis em relação a esse tipo de exercício, porque eu penso em aplicar na prova um exercício dessa natureza. Mas não esqueçam, né, de olharem sempre se existe autoria, se existe materialidade, qual a pena aplicada, enfim, como processar aquele fato. Não é uma situação difícil, mas também não é tão simplificada assim que a gente não precise
se certificar qual a opção correta. Então, pessoal, até a próxima aula. Fico aqui disponível para as dúvidas. Estou aqui próxima de vocês, só mande WhatsApp, mande e-mail. Vamos designar, então, um encontro virtual e antes da prova, para que a gente possa se reconhecer. E nesse encontro virtual, então, a gente vai estabelecer que será para tirar dúvidas, que será para trabalhar melhor esse nosso conteúdo, mas que todo o conteúdo, e eu vi isso pelas respostas dos acadêmicos, todo o conteúdo que eu irei, que está no nosso plano de ensino, todo ele será gravado e disponibilizado para vocês e ficará disponível no Google Classroom durante o semestre inteiro, para que vocês possam ver, rever, tirar dúvidas quando necessário. Posso até postar outros materiais que de repente entendam importantes também, além dos exercícios de fixação, ok? E também vou aproveitar, já que já estamos com o tempo estourado mesmo, eu vou responder uma pergunta do nosso colega Adelor, que me fez, e eu deveria ter respondido há mais tempo, e peço desculpas a ele por não ter dado atenção no momento, mas é que são muitas atribuições e, na verdade, às vezes a gente quer elaborar melhor uma resposta e acaba não sendo possível naquele momento. E ele me disse, então, se nós temos, fez um questionamento via WhatsApp, se nós temos, então, tantos procedimentos, tantas fases, tantas limitações, tantas imposições, tantas regras a cumprir, como é que existem inocentes presos? Bem, eu digo o seguinte, a justiça, eu não vou fazer uma defesa da justiça estadual ou federal, ou seja, de que nível for. A gente trabalha em cima de provas. A gente não nega que possa até acontecer de alguém inocente estar cumprindo pena. Mas os cuidados são muito grandes em relação a uma condenação. Essa condenação ela só pode ser proferida com uma certeza. Ou seja, aqueles indícios que serviram lá para oferecimento da denúncia, eles têm que se concretizarem. Se restar alguma dúvida ao magistrado, ele deve absolver o réu, porque deve prevalecer a máxima de que antes um culpado solto do que um inocente preso. E há um controle, há um cuidado muito grande por parte do Ministério Público, por parte da defesa, por parte do judiciário, para que isso não aconteça. Por isso a gente faz tantas provas, produz tantas provas, ouve tantas testemunhas, tira tantas dúvidas, para poder se ter certeza no final de que aquela condenação é justa. O mesmo eu digo no segundo grau. Quando a gente revisa uma decisão no juiz de primeiro grau e vê os argumentos daquele que apela, você faz todo um exercício de revisar todo o processo, todas as provas existentes, para poder dizer se o juiz, se aquela sentença deve ser reformada, ou se deve ser mantida, ou até se deve ser corrigida, mas mantendo a condenação. Então, é um trabalho que exige muita cautela, que exige você tem que ter muito cuidado com a produção da prova, justamente para que ela nos dê essa certeza de que nós estamos tomando a decisão certa, que nós realmente estamos aplicando uma sanção àquele que efetivamente cometeu um delito. Então, eu diria também que nós temos todo um universo de recursos, nós temos toda uma Constituição aí que prevê inúmeras situações que podem ser discutidas, que devem ser aplicadas, que devem ser observadas
em todo o processo penal, no processo civil também, mas principalmente no penal, porque nós estamos tratando de privação de liberdade, que é uma das coisas mais importantes do ser humano. E aqui no Brasil, e digo isso porque não tenho conhecimento nesses 33 anos de magistratura, de que hajam erros de julgamento, de convicções tão graves que levem um inocente à cadeia. O que acontece muitas vezes é que, hoje já não tanto, pela informatização, pelas mudanças, que às vezes os processos eles levam muito tempo para concluírem, e quando você vai produzir a prova, às vezes as testemunhas esquecem o fato ocorrido. E aí você não tem prova, mesmo às vezes tendo convicção que aquele fato foi cometido por aquela pessoa. O que também acontece é que você fica, se a prova, como já disse, é duvidosa, existem versões para todos os lados, e gera no magistrado essa dúvida concreta, ele vai optar pela absolvição por falta de provas, que está prevista lá no Código de Processo Penal, e acredito que vocês já tenham estudado. Mas a condenação, ela exige um nível de certeza bem razoável, bem grande, até porque você precisa fundamentar com argumentos muito sólidos, dizendo por que você está tomando aquela decisão. O que você embasou aquela sua decisão? Ou seja, o depoimento do A, mais o depoimento do B, mais o depoimento do C, mais a prova pericial, mais o interrogatório do réu. Ou seja, tu vai juntar todos os elementos e vai fundamentar na tua decisão para poder justificar a condenação. Assim também fará quando vai absolver, mas de uma forma talvez não tão exagerada quanto na condenação, que exige realmente a demonstração de um juízo de certeza. Então, a gente vê às vezes nos Estados Unidos aqueles casos rumorosos de que pessoas passam 20 anos presas no corredor da morte e acabam descobrindo que elas são inocentes. Eu não vou dizer que aqui isso não aconteça, não teria como. Mas, assim, dentro do que nos é possível como seres humanos, é bem difícil que isso aconteça. Talvez, aí, lembrando agora, possa ocorrer com mais facilidade nos crimes contra a dignidade sexual. Porque nesses crimes nós temos ali o depoimento da vítima, o depoimento do acusado. Geralmente é um crime que é cometido escondido, na clandestinidade, e a gente dá um forte ênfase no depoimento da vítima. E não raras vezes, isso sim, agora me ocorreu, as vítimas, passado algum tempo, vêm e dizem que mentiram, que aquele fato não aconteceu daquela forma. Veja, não é um erro judiciário, porque quando o processo correu, tramitou, houve o processamento das provas, a produção das provas, havia uma vítima que se dizia ter sido abusada. Por motivos outros, ela volta atrás anos depois. E ela precisa trazer uma história muito bem amparada para que se entenda em nível de revisão criminal que aquela condenação foi injusta. Então vamos contextualizar as coisas. Não se trata de um erro judiciário, mas se trata de uma situação em que, às vezes, as vítimas, por uma questão de tempo, de idade, de própria circunstância pessoal, resolvem voltar atrás do que falar. Eu, particularmente, tenho muitas ressalvas nesses depoimentos feitos extemporaneamente, porque o que eu vejo normalmente é que a vítima fica com pena, e parte dessa pena acaba a família fazendo com que ela volte atrás, e não mesmo porque efetivamente ela tenha mentido.
É bastante difícil, hoje a gente tem tomado muito cuidado, muita cautela, até porque tem esse número muito grande de crimes contra a dignidade sexual, toda semana se julga muitos, principalmente envolvendo crianças. Desculpa. Então tem muita cautela na coleta desse depoimento. Hoje já coitivas especiais de crianças, hoje já com formas específicas de se interrogar, de se ouvir as vítimas, de forma que ela não revitimize, ou seja, que ela não reviva, embora vai reviver todo aquele processo doloroso, mas, e se tem sinais, né, que se pode desconfiar que a vítima não esteja falando toda a verdade. Mas, no geral, eu ainda digo que as nossas decisões condenatórias, elas são muito bem embasadas, são muito bem pensadas, são muito bem fundamentadas e dificilmente leva ao inocente a ser condenado sem uma prova específica. Então eu acho que eu respondi, sei que não é fácil para a defesa, mas essa é a realidade. Se fosse diferente, eu a traria para vocês sem sombra de dúvida. Um abração e a gente se vê na próxima semana.